E já estamos de volta novamente com uma notícia que o mundo tanto esperava. O grupo terrorista Hamas aceitou um acordo para libertar todos os reféns israelenses que estão na faixa de Gaza há quase 2 anos. 48 reféns ainda estão sob controle dos terroristas, mas ainda não há uma data para serem libertados. O Hamas disse que quer negociar para saber quantos prisioneiros palestinos serão soltos em troca. O plano apresentado pelo presidente americano Donald Trump prevê que todos os sequestrados sejam devolvidos a Israel em 72 horas. Mas o grupo terrorista diz que não é um prazo realista. O Hamas também declarou que aceita entregar a administração da faixa de Gaza a um órgão palestino independente com o apoio de árabes e islâmicos. Mas, de acordo com a proposta, o território seria controlado inicialmente por uma organização internacional antes de ser entregue aos palestinos. O grupo terrorista ainda não disse se concorda em entregar as armas, como também está previsto no plano. Os reféns foram levados para a faixa de Gaza depois que o Hamas invadiu Israel de forma violenta há quase 2 anos. Mais de 1.200 pessoas foram mortas pelos terroristas nos ataques de 7 de outubro de 2023, como vemos na reportagem. 728 dias de guerra. Um conflito que começa na madrugada do dia 7 de outubro de 2023. Terroristas do Hamas cruzam a fronteira e invadem Israel. Ali começava um dos mais violentos ataques contra judeus desde a Segunda Guerra Mundial. 1.200 pessoas foram assassinadas. 251 foram levadas para a faixa de Gaza, sequestradas, violentadas e torturadas. Israel declarou guerra contra o terrorismo e deu início a uma batalha para resgatar os reféns. Um mês depois, o Hamas concordou com a libertação dos primeiros sequestrados, mulheres e crianças. Em negociações que se seguiram, outros reféns puderam voltar para casa. Os sequestrados foram a arma de guerra fundamental para o Hamas e mobilizaram o mundo em dias de angústia. A guerra fez vítimas de todos os lados, com informações que nunca puderam ser confirmadas. O Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, afirma que 66 mil pessoas podem ter morrido no lado palestino, sem mencionar quantos seriam civis e quantos combatentes. Nesses quase 2 anos de guerra, Israel ainda foi vítima dos aliados dos terroristas do Hamas. Com ataques vindos do sul do Líbano pelo Hezbollah, dos rebeldes do grupo Houthis no Iêmen, e num dos momentos mais difíceis, os bombardeios vindos do Irã. Com a posse do presidente Donald Trump, a guerra passa a ser prioridade também para os Estados Unidos. A pressão sobre o Hamas aumenta. A crise humanitária se intensifica. O mundo reage pedindo pelo fim do conflito. E importantes países reconhecem o Estado palestino. Israel dá início a um ataque terrestre contra Gaza, a principal cidade do território. Palestinos tentam fugir dos bombardeios. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fala das atrocidades dos terroristas do Hamas na Assembleia Geral da ONU em Nova York, para centenas de países. 2 dias depois, ele e Trump apresentam mais uma versão de um plano de paz, que 5 dias depois dá início ao fim da guerra. E sobre este assunto, Trump diz que os bombardeios devem cessar para que os reféns sejam retirados da faixa de Gaza. Mais detalhes também com o jornalista Matias Brutero. O presidente Donald Trump disse que não se trata apenas de Gaza, mas do que chamou de tão almejada paz no Oriente Médio. O republicano acredita que o grupo terrorista está pronto para uma paz duradoura e acrescentou também que, para uma retirada segura dos reféns, os bombardeios devem parar. O comunicado de hoje do Hamas vem depois de Trump dar um ultimato para que o grupo terrorista respondesse até domingo sobre os termos apresentados. O Catar, outro país que media o acordo, disse que coordena com o Egito e Estados Unidos as negociações para o fim da guerra.
A invasão russa da Ucrânia, que já provocou mais de 50 mil vítimas, entre mortos e feridos, incluindo 3 mil crianças, entrou numa fase ainda mais perigosa e imortal para os civis ucranianos, alertou a ONU. Segundo o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, essa fase está a alastrar com bombardeamentos contínuos contra escolas, hospitais e abrigos. Nos primeiros 8 meses de 2025, o número de vítimas aumentou 40% face a 2024, indicou Turk, adiantando que os 3 anos e meio de conflito já causaram a morte de cerca de 15 mil civis ucranianos, enquanto outros 35 mil ficaram feridos. Turk acrescentou que a Rússia também comunicou vítimas civis na sequência de ataques ucranianos no seu território, ainda que em número bastante inferior e não verificado pelas Nações Unidas. O alto comissário acusou as autoridades russas de continuarem a perpetrar violações generalizadas e sistemáticas dos direitos humanos contra civis nos territórios ocupados no sul e no leste da Ucrânia, incluindo execuções extrajudiciais, tortura e violência sexual contra detidos e prisioneiros de guerra. Segundo Turk, os residentes em zonas ocupadas pela Rússia na Ucrânia enfrentam uma pressão crescente para obter a cidadania russa, para ceder a serviços básicos sob pena de sofrerem intimidação, deportação e a confiscação dos seus bens. O responsável da ONU acusou Moscovo de impor nos territórios ocupados uma educação de cariz patriótico e militar, além de intensificar a vigilância e a censura, no esforço deliberado para suprimir a dissidência e a identidade ucraniana. O chefe dos direitos humanos das Nações Unidas manifestou ainda preocupação com os recentes avistamentos de drones militares russos em países vizinhos da Ucrânia, o que recorda o perigo que esta guerra representa para toda a região. O número de mortos devido ao desabamento de uma escola islâmica na Indonésia subiu para 14, informaram as autoridades numa altura em que máquinas pesadas foram acionadas para retirar mais vítimas sobre os escombros. As equipas de resgate conseguiram recuperar 9 corpos na noite de sexta-feira, elevando o número de mortos para 14, disse o chefe da Agência Nacional de Gestão de Desastres. A identificação das vítimas tem sido complicada porque a maioria era menor de idade e não tinha documentação oficial nem impressões digitais. Além disso, alguns corpos foram encontrados em condições que não permitiram que fossem identificados por familiares. Mais vítimas poderão ser encontradas, admitiram as autoridades, à medida que as equipas de resgate começaram a utilizar equipamentos pesados como gruas para remover os escombros. As equipas de resgate já removeram quase 40% dos escombros provocados pelo desabamento. A operação de resgate foi complexa, porque as vibrações numa área podem afetar outras áreas, acrescentaram as autoridades daquele país. As famílias dos desaparecidos, no entanto, concordaram na última quinta-feira que as máquinas pesadas poderão ser utilizadas após o período de 72 horas, geralmente considerado o limite máximo para a sobrevivência, expirar. Na última quinta-feira, o chefe da BNPB tinha admitido que não foram detectados quaisquer sinais de vida sob os escombros da escola. A escola islâmica, situada a 30 quilómetros da cidade de Surabaya, no leste da ilha de Java, desabou sobre centenas de pessoas, sendo a maioria adolescentes que realizavam as orações da tarde de segunda-feira num salão. Em Moçambique, destaque para o crime contra a fauna. 4 indivíduos foram detidos por tentativa de comercialização de cavalo marinho, garras e ossadas de leão e também de golfinhos vivos. Mais informações com a Danissa Moiane, diretamente de Moçambique.
Olá, prevalecem os crimes contra a fauna em Moçambique. Verdade é que um grupo foi flagrado quando tentava vender cavalo marinho, garras e ossadas de leão, além de um pangolim vivo. Além do pangolim vivo, do cavalo marinho, numa quantidade de 5,280 kg, existiam ainda 16 garras, 3 dentes e 18 ossos de leão. Os acusados confessaram que pretendiam vender o pangolim por 50 mil meticais e o cavalo marinho a 7 mil meticais por quilo. Segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, as detenções resultaram de ações coordenadas com parceiros com o objetivo de implementar medidas de dissuasão contra crimes à biodiversidade. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde.